mentira que a gente escuta desde sempre e acredita. Afinal, se é todo mundo dizendo, é porque é verdade. Não é mesmo, Elton? Com certeza. Por exemplo, combinar manga com leite pode dar morte na certa. Confere? Confere. Beleza. E, por exemplo, entrar na piscina de barriga cheia ou tomar banho depois de almoçar. Isso também mata. Mata. Você já fez isso? Claro. E morreu? Não. Então. São muitas mentiras, Diogo. Mas como esse é um podcast de tecnologia mais para os humanos, ou seja, a gente deixa as máquinas um pouquinho de lado, vamos falar sobre como tem muito esperto por aí usando as máquinas para enganar a gente. Começa você, cara. Conta uma mentira que sempre espalham por aí e tá na cara que não é verdade. Tá. Eu vou começar com uma que eu acho que é importante até pra gente explicar pro público como a coisa funciona, que é o tal do modo anônimo dos navegadores. Você já usou, Elton? Já usei. Legal. Mas qual que é a mentira aqui? A mentira é que o modo anônimo protege totalmente a sua segurança e que se você estiver utilizando o modo incognito, você vai navegar na internet totalmente invisível. Por que isso é mentira? Porque, na verdade, o que acontece é que esse modo anônimo, a coisa que ele faz é o seguinte, é não reservar, não guardar os cookies ou informações sobre a sua navegação localmente. Ou seja, o browser, o navegador, não vai lembrar daquilo que você fez. Só que o que acontece? Quando você está navegando, os seus pacotinhos, o seu tráfego passa por um monte de lugar. Por exemplo, seu provedor, lugar que você está acessando. Então, tudo isso continua funcionando normalmente, como se você não tivesse no modo anônimo. Então, por exemplo, diferente de uma VPN ou de usar o protocolo Tor, o seu provedor não consegue saber o que você está acessando, isso com o modo anônimo não é possível, ele vai continuar vendo também. Então, essa é boa, hein? Eu aposto que muita gente caiu do cavalo agora. Exato. Então, assim, o modo anônimo, ele é anônimo para o navegador, não para o resto de toda a infraestrutura da internet. Quer ver uma que todo mundo acha que é verdade, mas é mentira? Qual? Essa aqui eu aposto que você já ouviu, concordou e passou adiante. Que precisa esperar descarregar a bateria do celular para carregar de novo. Não é verdade? Mentira. Por quê? Assim, é uma mentira hoje, mas já foi verdade no passado. Ah, Olha então, só. olha só. A coisa mudou. Assim, a evolução tecnológica da mentira, né? Tá ligado? Tô ligado. Mas a coisa acontece assim. Hoje em dia, os celulares, eles têm bateria de íon e lítio, que funcionam com ciclos de recarga. Ou seja, quando você recarga, tem uma repolarização ali dentro e a gente vê aquele pauzinho indo até o final. De um jeito assim, bem simples explicando. Só que as baterias de antigamente, elas tinham que ser descarregadas até o final para você carregar novamente. Só que a tecnologia mudou. Ou seja, era verdade no passado, hoje em dia é mentira. Eu tenho uma que é uma mentira também curiosa. Mentira curiosa, eu gosto dessa. Uma mentira curiosa. Todo mundo viu aí um lançamento de uma loja da Amazon. Cara, ó, que é a loja do futuro. Por quê? E eu entrei nessa loja. Eu entrei nessa mentira. Mentira é boa quando a pessoa cai na Eu mentira. caí nessa mentira, que é a Amazon Go, né? Que é aquela loja que você entra, você passa o seu aplicativo por um QR Code, abre a portinha, cara, você pega tudo. Uhum. Sai pegando, colocando na mochila as coisas e sai da loja, entendeu? Não tem caixa, não tem self-checkout, não tem cartão de crédito, não tem dinheiro, não tem nada. Você simplesmente sai da loja e tá tudo bem. E chega a conta pra você. E eu fiz isso. Eu fiz essa experiência. Eu fui numa conferência em São Francisco, entrei na loja, peguei uma coisa. E como eu sou uma pessoa, né, que pensa, né? Não, será que estão me enganando? Eu peguei um produto, dei a volta num outro corredor, voltei, deixei um produto, peguei o outro para saber se iam me cobrar ou não, né? Fiz todo esse trâmite, saí da loja e veio cobrado certinho. A inteligência artificial tava boa, né? Pô, tava boa demais, né? Boa demais pra ser verdade. Boa demais pra ser verdade. Por quê? Recentemente surgiu aí, né? Foram reveladas informações de que a coisa não é bem assim, né? Porque existem, né, milhares de profissionais que ficam olhando as câmeras e conferindo se o resultado, né, do sistema automatizado realmente funcionou ou não. Ou seja, aquilo que você acha que é 100% automatizado não é bem assim. E, já que você falou de câmera, conta outra mentira sobre câmera aí. Cara, essa você pode me ajudar. Vamos nessa. Que é o seguinte, quando, assim, a gente tá falando de celulares, às vezes eu tô numa festa de família e tal, e aí sempre tem a briga, né? De iPhone versus Samsung versus não sei o quê. Aí uma pessoa fala, não, mas o meu celular você viu, é lançamento com tantos megapixels, é melhor, Uhum. né? E aí,
Será que faz sentido? Não faz o menor sentido. Por que não, Elton? O que faz da câmera ser uma câmera boa é a combinação dos sensores, das lentes, dos componentes técnicos que tem ali dentro e também do refinamento tecnológico que passa por um software de repadronização de imagem depois. Ou seja, é uma coisa muito técnica para você explicar para alguém que quer comprar um celular ali na hora, então é muito mais fácil a Falar empresa do chegar e falar assim, megapixel. 200 megapixels! Aí você, nossa, tudo isso? Eu vou comprar esse. E aí o sensor é ruim, É, o processamento é ruim e fica uma imagem não tão boa como, às vezes, uma quantidade menor de megapixels Sim. com sensores melhores. os isso. megapixels até ajudam, porque quanto mais Uhum. pixels tem naquela imagem, os sensores Mais conseguem informação vai ter ali. recombinar essas informações e trabalhar em cima dela para fazer algum ajuste de cor, de tonalidade, de calor, de quente ali dentro. Mas se você não quiser estampar essa imagem no outdoor, não precisa de 200 megapixels, cara. E você tem alguma outra mentira? Boa? Ah, cara. Assim, é uma meia-verdade, mas que de tanto falarem, todo mundo deve achar que é verdade. Vamos lá. Agora eu tô curioso. Um iPod. An iPhone. É Internet Communicator. Que é isso, Eu cara? tô falando do iPhone, pô! Mas o que tem de mentira no iPhone? Tá aqui na minha mão, Tô funcionando. falando do iPhone, pô! Todo mundo tem a impressão de que tudo que tá dentro do iPhone foi feito pela Apple, não é? É, até porque tá aqui, né? Tá aí, é verdade, Desi- né? Tá escrito. Tá escrito? Design by Apple. Não é? É aí que tá a meia-verdade. A gente tem a impressão de que tudo que tá dentro do iPhone foi desenhado e desenvolvido pela Apple. Mas não é bem verdade assim. Porque muita da tecnologia que está aí dentro foi feito por outros lugares, outras empresas, e a maioria deles foi feito por instituições públicas e financiadas pelo governo, e na maioria das vezes pelo governo dos Estados Unidos. E essa impressão, e essa opinião, não é nem uma opinião, essa análise não é nem minha não, viu? É de uma economista chamada Mariana Mazzucato, Sim. que é uma economista meio italiana, meio americana e meio, se eu não me engano, britânica também. Ela dá aula na Universidade College London. E aí ela fez uma análise que é a seguinte. Ela dissecou o que tem dentro do iPhone. Ela chegou a 12 tecnologias que fazem do iPhone um iPhone, sabe? O que é um iPhone? É uma tela sensível ao toque que funciona com internet, rede de celular, GPS para te localizar, interativa por causa da Siri e com um sistema muito poderoso de software ali dentro que capta sinais analógicos e transforma em digitais e vice-versa. Basicamente é isso. Todas essas tecnologias foram desenvolvidas por alguma instituição pública. Eu trouxe alguns exemplos aqui porque não dá para falar das 12, mas, por exemplo, a Siri, que é a assistente virtual ativada por voz, que a Apple trouxe ao mundo, mas ela foi criada a pedido da DARPA, que é a Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas, que fez um pedido para a Universidade de Stanford criar um assistente pessoal para ajudar militares no campo de batalha. Isso virou uma tecnologia, e aí a tecnologia foi transformada numa startup. Qual que era o nome da startup? Siri. Siri Incorporated, que foi vendida para a Apple. E a Apple incluiu no iPhone. Ou seja, não nasceu lá na Apple, mas ela foi incorporada de fora. Ou seja, isso é um processo que acontece com muitas empresas de tecnologia. A gente está dizendo que a Apple não fez nada no iPhone? Óbvio que não. A genialidade do Steve Jobs foi juntar tudo isso num aparelho com um design super intuitivo para as pessoas, que fosse bonito, que mostrasse logo ao que veio, que fosse muito simples de usar e que as pessoas começaram a manifestar um desejo por ele. Isso é muito genial. E isso não é mentira, isso é muito verídico, isso é muito verdade. Mas muito da tecnologia que tem ali dentro não foi a Apple que fez. E isso mostra um pouco, né, de uma mentira que contam também, que boa parte do desenvolvimento tecnológico é financiado apenas por fundos privados. Não, boa parte da tecnologia, principalmente a tecnologia de base, a ciência básica, é financiada pelo governo. E isso depois, no segundo momento, é incorporado e vira produtos comerciais. Mas ainda sobre o iPhone, tem mais uma mentira que contam. Qual que é? Quem que é a grande mente por trás do O iPhone? Steve Jobs. Não.
O quê? Pois é, cara, eu descobri também faz recentemente que inicialmente ele era contra o iPhone. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro deles é que o iPod, como você colocou, era o produto que mais bombava da Apple, era o produto, né, que era mais rentável. E falaram, ó, vamos fazer uma coisa aqui que é um celular, que vai ter o iPod, vai ter um monte de coisa, e vai ser um smartphone, é um termo depois que surge, mas vai fazer um monte de coisa. E ele falou, não, mas isso vai, como é que vai? Pode fagocitar meu mercado mais rentável, que é do iPod. E mais do que isso, ele odiava as empresas de telecomunicações. E aí ele falava, eu vou fazer um celular, esse negócio não vai funcionar, a pessoa não vai receber uma ligação, a ligação vai ser ruim por conta do sinal da operadora e vão falar que meu produto é ruim. Uhum. Só que, claro, né, Steve Jobs brilhante, né, uma mente que sabe entender os outros, ele foi convencido a partir de argumentos dos cientistas, dos seus designers, dos seus engenheiros de que era um produto viável, né? E aí sim, ele pensa todo o iPhone, mas inicialmente ele era contra, cara. Tá vendo como mudar de opinião às vezes é importante? Muito importante. Mude de opinião. O quadro todo foi sobre isso, para as pessoas mudarem de opinião a respeito de mentiras que contavam para elas. Qual?